A segunda etapa da gestão estratégica diz respeito ao planejamento. Planejamento é a organização dos recursos. E aqui entra, então, o nosso conceito que deu início à nossa aula do planejamento estratégico. Pois então, ele é um elemento integrador da gestão estratégica, que faz parte da etapa de planejamento, a organização dos recursos. E dentro do planejamento nós temos 3 tipos de planejamentos: o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico, como nós já mencionamos antes, ele é o processo que consiste nessa análise sistemática dos pontos fortes e fracos da empresa e das oportunidades e ameaças do meio ambiente, possibilitando um aumento da competitividade empresarial. Bem, em relação ao planejamento estratégico, como é que se elabora um planejamento estratégico? Como eu falei no início da aula, não é uma receita pronta em que eu simplesmente preencho um formulário, assim como também não é um documento que deve ser elaborado uma vez na vida da empresa e ficar dentro de uma gaveta. Não, ele tem que ser um instrumento sistemático, dinâmico, acompanhando as tendências, acompanhando o que ocorre dentro e fora da organização. Para isso, eu apresento alguns benefícios importantes de um planejamento estratégico, como agiliza decisões, aumenta a capacidade geral para a tomada de decisões, que é o fundamental dentro de uma empresa, com agilidade, promove uma maior delegação das funções, melhora a comunicação, promove uma consciência coletiva nos diferentes níveis da organização, proporciona uma visão de conjunto, orienta programas de qualidade, dá uma direção única para todos, direciona para o objetivo principal, assim como melhora o relacionamento da organização com seu ambiente interno e externo. Basicamente, a gente tem não existe um único modelo, existem diferentes modelos de como que nós construímos, mas todos esses modelos apresentam as mesmas essências. Etapas de elaboração do planejamento estratégico. Inicialmente, como eu coloquei para vocês, definição dos valores. Quais são os valores da empresa? Em segundo momento, definição da missão e da visão da empresa. O que ela faz, para onde ela quer ir. Em terceiro momento, a análise do ambiente. E aqui, sim, é um detalhamento muito mais amplo, porque a análise do ambiente requer que se faça uma análise detalhada do que a empresa é internamente e do que ela é externa. Após fazer essa análise ambiental, muitas vezes a empresa se dá conta de que o que ela deseja ser ou o que ela se propõe a fazer, de fato não é possível. Então, tem-se a etapa de revisão da missão e da visão. E a partir disso, então, é que se define os planos. Quais são os planos que a empresa vai passar a fazer? A partir da formulação dos planos, então, se define as estratégias com metas e ações para se cumprir essas metas. E, em paralelo, nós temos que ter a definição dos indicadores e entra a questão do orçamento, que é a essência do planejamento contábil, o orçamento. E, por fim, então, parte-se para a implementação do planejamento estratégico. Na sequência, o planejamento estratégico, como nós vimos após a etapa da ação, nós temos a etapa de avaliação do desempenho. E nós temos a figura do BSC, que basicamente retrata o acompanhamento daqueles indicadores que foram definidos no planejamento estratégico. Um BSC, ele deve ser construído a partir da sua missão, o porquê de existir, dos seus valores, no que se acredita, da visão que se tem, ou seja, o que queremos ser, da estratégia que se quer, ou seja, qual é o nosso plano de jogo, do próprio BSC, que é a implementação e o foco, e as iniciativas estratégicas. O que precisamos fazer para que nós possamos alcançar os objetivos pessoais? Nesse contexto, o que eu preciso fazer? E, consequentemente, nós teríamos, então, os resultados estratégicos.